Bom, muito se fala a respeito de uma eventual falência que as lojas americanas podem vir a sofrer, né? Mas esse não é o único momento conturbado que a empresa já passou, né? Há décadas atrás, ela tinha fortes concorrentes que colocaram ali a sua soberania em risco. Entre essas concorrências, né, eu destaco aqui uma que foi importantíssima, né? Que se trata das lojas brasileiras, ou Alobras. Para quem é mais antigo, possivelmente vai se lembrar, né? Quem é da década de 70, 80, 90, como eu, né? Ainda pode ter uma lembrança, né, dessas lojas que fizeram aí, que marcaram tanto, né, a história do varejo brasileiro. E assim, cara, a Lobras, como você pode ter pelo nome, as lojas brasileiras, né, surgiram justamente com esse intuito de fazer essa concorrência direta às lojas americanas. E de fato, né, ambas concorriam pelo mesmo mercado, né, os consumidores de ambas as empresas eram praticamente os mesmos, já que se tratava de uma loja de departamentos e variedades. Então tal assim, que quando você ia a alguma dessas lojas, era bastante comum você ver ali nas proximidades, né, uma dessas concorrentes ali próximas uma da outra. Às vezes a americana aqui, você tinha as lojas brasileiras bem aqui, né? Eram quase que vizinhas praticamente. As lojas brasileiras, né, elas surgiram ali em 1944, né, bem depois das lojas americanas, que foi em 1929. Então daí você já tira que é uma loja que já tem bastante tempo no mercado, né? E um ponto interessante com relação às lojas brasileiras é que elas, em 1982, né, elas passaram a ficar nas mãos da família Goldfarb. Né? Para você que não conhece, talvez você conheça as empresas que eles controlam, né? Mas possivelmente você não saiba de quem se trata, né? Mas eu vou dar uma dica. Eles controlam uma empresa que tem um slogan que você já deve ter ouvido em algum momento na sua vida. É aquele que diz assim: Mulher da mulher! Os Goldfarb, eles acabaram sumindo aí as lojas brasileiras em 1982, mas não durou muito tempo, né? Porque já no final da década de 90, para ser mais específico, né? Em 1999, acabaram entrando em processo de recuperação judicial, mas assim, muito se fala que a culpa foi do Plano Real, né? Até porque a empresa, ela décadas antes vivia sob constantes déficits, né? Então, como a gente vivia em um momento de instabilidade econômica, né, em que havia brasileiro, assim, ele se lembra disso muito bem, né? Você vivia com aqueles processos inflacionários que eram recorrentes dia após dia, era uma coisa assim temerária, né? Então eles se aproveitavam muitas vezes dessa situação e acabavam elevando o preço desses produtos, muitas vezes até acima do preço do mercado, né? E o consumidor ele não percebia, né? Então era muito difícil por conta dessa mudança e variação de preço que acabava acontecendo. A Lobras, né, eles se aproveitavam dessa situação para poder levar esses preços e eles tiravam o lucro deles daí, né? Então esse déficit acabava sendo coberto dessa forma. Acontece que com o Plano Real, né, ele acabou trazendo estabilidade à economia e essa manobra que eles utilizavam acabou ficando extremamente difícil de ser aplicada. Os consumidores eles tinham essa percepção de maneira mais fácil, né? Então, se o preço elevava ali, por menor que fosse, eles já conseguiam aí ter esse poder, né, de percepção. Então, foi uma prática que acabou ficando, digamos, isolada por parte deles, né? Acabaram não adotando mais esse tipo de prática, a fim de não terem ali os seus negócios prejudicados, né? No caso também aquela questão de você perder cliente e tudo, né? Então acontece que, como eles não mais praticavam, não tinham mais essa usabilidade de recorrer a esse tipo de prática, então acabou se criando esse déficit, que foi só se acumulando e chegou na situação de que a empresa tinha que arcar ali com algo em torno de 100 milhões de reais, né? E foi o que acabou obrigando eles a entrar com esse processo de recuperação, mas a família Goldfarb, né, acabou vendo que não seria nada benéfico dar prosseguimento a isso, então resolveram
deixar que a empresa entrasse em falência, né, e mantiveram apenas as operações da Marisa, né. Mas, cara, assim, muitas empresas também foram prejudicadas, né? Você tinha também empresas como a Arapuã, que eram muito conhecidas também na época. Você é dessa época, talvez você se lembre, né, da Arapuã, né, assim como tantas outras. Então, assim, foi realmente extremamente prejudicial para a economia brasileira, porque eram empresas que empregavam bastante pessoas, né, tinham várias filiais espalhadas por todo o Brasil. Eu não tenho um número exato, mas eram mais de 6 mil funcionários, 62 filiais, né? Então, assim, realmente foi um prejuízo muito grande. Só não foi maior porque a Marisa acabou incorporando boa parte dessas filiais para ela, né? Então é isso, pessoal. Esse acabou sendo o fim, né, de uma das principais concorrentes das lojas americanas. E quem diria que décadas depois a gente iria se encontrar nessa situação, só que dessa vez envolvendo aí um sistema de fraude, o que tudo indica, muito bem elaborado aí pelos seus controladores. E não só isso, né? Até onde eu consegui compreender, há também envolvimento de bancos, fornecedores. Talvez todo mundo ali soubesse desse esquema. Então o negócio é bem mais cabuloso do que a gente imagina, né? Mas você acha que ainda há possibilidade das lojas americanas, quem sabe, dar continuidade aí às suas operações, mesmo com tamanha repercussão e tamanho impacto financeiro? Então quero saber da sua opinião. Se você quiser também, eu posso fazer um vídeo específico para a gente tratar desse assunto e saber, né, sobre essas possibilidades que a empresa ainda tem, tá? Então é isso. Finalizo por aqui. Guardo vocês na próxima. Forte abraço e fui.